Você consegue imaginar o maior de todos os reinos onde os filhos do rei competem por um único lugar no trono? Hoje conheceremos uma história bíblica trágica, repleta de atribulações, abuso, traição e morte, na qual os filhos de Davi realizam desejos perversos que os levaram a cometer incontáveis atrocidades. Antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Leva apenas 1 segundo, mas significa muito para nós. A história de Tamar e seu irmão Amnon é uma das narrativas mais dramáticas e trágicas do Antigo Testamento, especificamente no segundo livro de Samuel. Esta história é um exemplo de como a paixão desenfreada e a ausência de limites morais podem levar a consequências desastrosas. Amnon, filho do rei Davi, nutria uma paixão doentia por sua meia-irmã Tamar, que era uma das mulheres mais belas de todo o reino. Consumido por esse desejo, Amnon tornou-se obcecado a ponto de planejar um plano perverso para satisfazer seus impulsos. Um dia ele fingiu estar doente e pediu a Davi que enviasse Tamar para cuidar dele durante sua suposta enfermidade. Quando Tamar chegou para ajudá-lo, Amnon, aproveitando-se da situação, tentou abusá-la. Tamar lutou com todas as suas forças e implorou a Amnon que não fizesse isso com ela. No entanto, Amnon, cego por seus desejos egoístas, ignorou os apelos de Tamar e consumou o seu desejo. O relato bíblico descreve a angústia e o sofrimento de Tamar diante desse terrível evento. Tamar ficou devastada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, marcada por cicatrizes que durariam toda a sua vida. Após o ato violento, Amnon sentiu um profundo desprezo por Tamar e ordenou que ela deixasse o quarto, intensificando seu sofrimento. Tamar, desonrada e desolada, vestiu-se de roupas de luto e foi morar com seu irmão Absalão, que ficou furioso com o que havia acontecido. Uma vez uma jovem cheia de promessas, ela agora se via submersa em um oceano de dor e humilhação. A tragédia não parou no ato isolado, mas se estendeu para afetar sua identidade, reputação e as dinâmicas familiares. A notícia começou a se espalhar por todo o reino, e as pessoas suspeitavam do que havia acontecido e olhavam para Tamar de uma maneira diferente. O rei Davi, ao saber do incidente, ficou muito zangado, mas não tomou nenhuma ação punitiva contra Amnon. Este fato é importante porque mostra a relutância ou incapacidade de Davi em administrar justiça dentro de sua própria família. Tamar, uma vítima silenciosa, tornou-se um símbolo de sofrimento e injustiça, enquanto as repercussões do que aconteceu ecoavam em sua jornada. Quando as notícias do que havia acontecido com Tamar chegaram a Absalão, o segundo filho de Davi, uma tempestade de fúria e tristeza se acendeu em seu coração. O lamento pela tragédia de Tamar misturou-se com a amargura pelo aparente silêncio de Davi diante do crime. A ausência de medidas punitivas alimentou a sensação de que a justiça havia falhado, empurrando Absalão para o papel de vingador. Absalão era conhecido por sua beleza física. O texto bíblico no segundo livro de Samuel descreve Absalão da seguinte forma: em todo o Israel não havia homem tão belo quanto Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito. No entanto, a história trágica fez com que Absalão, movido por um senso esmagador de indignação e desejo de justiça, planejasse meticulosamente uma vingança contra Amnon, o perpetrador da atrocidade que havia recaído sobre sua irmã. 2 anos após o fato envolvendo Tamar, Absalão convidou todos os filhos de Davi para um banquete em Baal-Hazor, aproveitando a ocasião para executar seu plano. Disfarçando sua fúria, Absalão convidou Amnon para a celebração. Mas, sob a aparente atmosfera festiva, a escuridão da vingança estava se aproximando rapidamente. Durante o banquete, quando Amnon estava desprevenido, Absalão ordenou a seus servos que o matassem. Amnon foi assassinado como parte da vingança de Absalão pelo estupro de Tamar. Após o assassinato, Absalão fugiu para a cidade de Jesur para escapar das consequências. A dinâmica familiar, antes unida, foi devastada por essa tragédia. A morte de Amnon criou uma profunda ruptura no relacionamento entre Davi e seus filhos, lançando uma sombra de luto sobre o palácio real. O relacionamento entre Absalão e Davi, antes unido por linhagem e respeito, começou a estremecer como resultado do derramamento de sangue.
Mais tarde, Joabe, percebendo o conflito interno de Davi e desejando a reconciliação, elaborou um plano para tocar o coração do rei. Ele enviou uma mulher sábia de Tecoa para contar uma história fictícia a Davi. A mulher fabricou uma narrativa sobre 2 filhos, onde um matou o outro e a família buscava vingança, exigindo justiça. Ao ouvir a história, um indignado Davi expressou seu desejo de justiça. A mulher de Tecoa habilmente conectou a parábola à situação de Davi e Absalão, destacando a necessidade de reconciliação entre pai e filho. Ela argumentou que assim como Deus encontra maneiras de trazer de volta aqueles que se desviaram, Davi deveria buscar a reconciliação com Absalão. A mulher de Tecoa conseguiu tocar o coração de Davi, levando-o a reconsiderar sua relutância em trazer Absalão de volta. Assim, Davi instruiu Joabe a trazer Absalão de volta a Jerusalém, sem impor qualquer punição pelo assassinato de Aminon. No entanto, ele se recusou a ver Absalão pessoalmente após seu retorno a Jerusalém. Absalão nutria ambições de poder que se manifestavam rapidamente. Sua beleza excepcional e carisma o destacavam, transformando-o em uma figura carismática aos olhos do povo. Ele se posicionava estrategicamente na entrada do palácio, onde cumprimentava e interagia com aqueles que buscavam justiça ou uma audiência com o rei Davi. Gradualmente, Absalão começou a ganhar a simpatia do povo por meio de suas ações e palavras persuasivas. Sua habilidade de comunicar e cativar as massas o tornava popular entre as tribos de Israel. Ele agia como se estivesse genuinamente preocupado com o bem-estar do povo e questionava a administração de justiça do rei Davi, sugerindo que ele seria um líder mais compassivo e eficaz. Com o tempo, Absalão construiu um apoio significativo entre as tribos de Israel. Ele viajava pelo país visitando várias cidades e regiões e usava sua influência para ganhar aliados. Absalão explorava o descontentamento entre o povo, enfatizando a falta de justiça rápida e alegando que poderia oferecer uma liderança mais justa e eficiente. Através de estratégias políticas e manipulação da opinião pública, Absalão gradualmente minava a autoridade de Davi. Ele questionava sutilmente as decisões do rei e sugeria que o governo atual não atendia às necessidades do povo. Sua abordagem carismática e persuasiva criava uma divisão crescente entre o rei e sua própria base de apoio. A incapacidade de Davi de lidar efetivamente com o crime de Aminon despertou um profundo senso de injustiça e raiva em Absalão. Nesse cenário tenso, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, Absalão tomou uma decisão que ecoaria pelos corredores do templo. Ele se declarou rei em Hebrom, desafiando a autoridade de seu próprio pai. A nação se viu dividida entre Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde ansioso por poder. Confrontado com a traição de seu filho, Davi foi forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. Apesar dos esforços de Davi, o inevitável conflito eclodiu em uma guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos leais a Davi enfrentando fervorosos seguidores de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palcos de tragédia, onde a nação foi dilacerada por profundas divisões, muitas enraizadas em escolhas e queixas do passado. A história atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. As circunstâncias da batalha não são extensivamente detalhadas na narrativa bíblica, mas sabemos que foi feroz e resultou em uma série de confrontos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrenta as forças de Absalão. O elemento trágico dessa batalha é o destino de Absalão. Ele fica preso pelos cabelos longos em um carvalho enquanto cavalgava um jumento. O mesmo carisma e beleza que inicialmente o destacaram tornam-se sua ruína quando seus longos cabelos se enroscam em um carvalho, tornando-o vulnerável a ataques. Sua posição aparentemente invulnerável o torna um alvo fácil para os soldados de Davi, que, contrariando as ordens de poupar sua vida, acabam matando Absalão. A morte de Absalão marca um ponto de virada devastador na história. A perda de seu filho amado causa um profundo luto em Davi, que chora amargamente, expressando uma dor que transcende a traição e a rebelião. A morte de Absalão não só sela seu próprio destino trágico, mas também deixa cicatrizes duradouras na família real e na nação de Israel.
destacando as consequências devastadoras da violência, da traição e da busca por poder. Essa história bíblica complexa e cheia de emoção serve como um poderoso lembrete das ramificações da paixão descontrolada, da ausência de justiça e da desintegração das relações familiares. O conto de Tamar, Amnon e Absalão permanece como um dos relatos mais pungentes e moralmente carregados das Escrituras, ecoando lições que ressoam até os dias de hoje. A incapacidade de Davi de lidar efetivamente com o crime de Amnon despertou um profundo senso de injustiça e raiva em Absalão. Nesse cenário tenso, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, Absalão tomou uma decisão que ecoaria pelos corredores do templo. Ele se declarou rei em Hebrom, desafiando a autoridade de seu próprio pai. A nação se viu dividida entre Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde e ansioso por poder. Confrontado com a traição de seu filho, Davi foi forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. Apesar dos esforços de Davi, o inevitável conflito eclodiu em uma guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos e leais a Davi enfrentando fervorosos seguidores de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palcos de tragédia, onde a nação foi dilacerada por profundas divisões, muitas enraizadas em escolhas de queixas do passado. A história atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. As circunstâncias da batalha não são extensivamente detalhadas na narrativa bíblica, mas sabemos que foi feroz e resultou em uma série de confrontos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrenta as forças de Absalão. O elemento trágico dessa batalha é o destino de Absalão. Ele fica preso pelos cabelos longos em um carvalho enquanto cavalgava um jumento. Cabelos longos em um carvalho enquanto cavalgava em um jumento. O mesmo carisma e beleza que inicialmente o destacaram se tornaram sua ruína quando seus longos cabelos se enroscaram em um carvalho, tornando-o vulnerável a ataques. Sua posição o tornou um alvo fácil para os soldados de Joabe, o comandante do exército de Davi. Apesar das ordens de Davi para poupar a vida de Absalão, Joabe decide ignorar essas instruções e Absalão é morto. O fim do filho rebelde se torna um momento de amargura para Davi. As palavras angustiadas de Davi após a morte de Absalão ressoam como um lamento que transcende os séculos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Estas foram as palavras de Davi, um pai enlutado cujo coração se despedaça diante da tragédia de perder um filho, mesmo um filho que se rebelou contra ele. A Batalha da Floresta de Efraim marca o fim da rebelião de Absalão e resulta em uma derrota amarga para Davi. Apesar da vitória militar, a morte de Absalão traz uma tristeza avassaladora para Davi, que lamenta a perda de seu filho rebelde. A raiz desses eventos trágicos está relacionada ao pecado de Davi com Batseba e ao subsequente assassinato de Urias, o marido da mulher com quem Davi cometeu adultério. Adultério e assassinato foram ações que desafiaram diretamente os mandamentos divinos, provocando a ira e o descontentamento do Senhor. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi com seus pecados, revelando a gravidade de suas ações. Em resposta à repreensão divina, Davi expressou profundo arrependimento, reconhecendo sua culpa perante Deus. No entanto, apesar do arrependimento de Davi e do perdão divino por meio do profeta Natã, Deus anunciou 3 grandes punições para o monarca. Primeiramente, Natã profetizou que, como consequência do adultério de Davi com Batseba e do assassinato de Urias, o filho nascido dessa união ilegítima morreria. O bebê adoeceu gravemente e, apesar de intensos períodos de oração e súplica de Davi a Deus, a criança morreu. Outra punição prevista por Natã foi que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Isso significava que a violência e o conflito estariam presentes em sua família. A narrativa subsequente, incluindo o estupro de Tamar por Amnon e a rebelião de Absalão, demonstra como essa profecia se cumpriu de maneira trágica e sangrenta. Por último, Natã também declarou que as ações de Davi seriam publicamente expostas, trazendo desonra sobre ele.
Isso se materializou com a rebelião de Absalão, que envolveu a exposição pública dos atos pecaminosos de Davi. Naquele momento, Absalão montou uma tenda no telhado do palácio, onde dormiu com as concubinas de Davi à vista de todo Israel, cumprindo assim a profecia de Natã. Em um período já marcado por tumulto na família real de Davi, surge Adonias, outro filho do rei, como uma figura que lançaria mais sombras sobre a sucessão e a estabilidade do reino. Adonias era o quarto filho do renomado rei Davi, seu nome significando "O Senhor é meu Senhor", possivelmente refletindo aspirações espirituais ou uma conexão com a fé de sua família. Nascido da união entre Davi e Agite, uma de suas muitas esposas, Adonias compartilhava parentesco com outros membros notáveis da família real, incluindo Aminon, Absalão, Tamar e Salomão. Ambicioso, Adonias não esperou pela morte de Davi para buscar o trono. Em vez disso, tomou medidas para se declarar rei enquanto seu pai ainda estava vivo. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade era sentido. Nesse cenário de declínio físico, Adonias, o filho mais velho de Davi na época, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono como herdeiro aparente. Adonias viu a oportunidade de reivindicar o reino para si, desconsiderando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi deveria passar para Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre e que um de seus descendentes reinaria perpetuamente. Essa promessa divina lançou uma base sólida para a sucessão real. A trama de Adonias se tornou mais evidente quando ele organizou um grande banquete em Rogel, um local estratégico para reunir aliados e simpatizantes. A festa tinha a intenção de atrair príncipes e figuras poderosas do reino, uma tentativa audaciosa de conquistar apoio para sua reivindicação ao trono. O profeta Natã, o sacerdote Abiatar, também Benaia e até mesmo Salomão não foram convidados para esse evento. Ao excluir essas figuras-chave, Adonias revelou sua intenção de consolidar o poder sem a interferência de potenciais oponentes. Davi, embora fisicamente enfraquecido naquele momento, estava longe de estar alheio às maquinações de seu filho. Consciente da situação, ele agiu decisivamente para garantir que a sucessão seguisse a vontade de Deus. Em uma demonstração de sabedoria e discernimento, Davi instruiu que Salomão, seu filho com Batseba, fosse ungido apressadamente como o legítimo herdeiro ao trono. Essa decisão trouxe a tão necessária clareza sobre a vontade divina para a sucessão, mas também desencadeou uma nova onda de desafios e tensões familiares. A preferência declarada por Salomão como sucessor gerou descontentamento entre Adonias e seus apoiadores, alimentando as chamas da rivalidade interna. Diante desse revés abrupto, Adonias se encontrou em uma encruzilhada. Temendo por sua vida diante de uma potencial retaliação de Salomão, ele buscou refúgio em um lugar sagrado e simbólico, o altar do tabernáculo. Lá, onde a presença divina residia, Adonias esperava encontrar segurança e misericórdia. O tabernáculo, como um santuário espiritual, era visto como um lugar de súplica, onde a misericórdia divina poderia ser invocada. Ao saber das ações de Adonias, Salomão demonstrou sabedoria e misericórdia. Em um gesto que refletia o equilíbrio e a justiça de seu reinado, Salomão assegurou a Adonias que, se ele permanecesse leal ao seu reino, nenhum mal lhe aconteceria. Esse compromisso era uma garantia de que, sob a nova liderança, a estabilidade e a paz seriam prioridades. Diante dessa garantia, Adonias, compreendendo a magnanimidade de Salomão, escolheu retornar para sua casa, reconhecendo a autoridade do novo rei ungido. Adonias aceitou a decisão divinamente guiada e se submeteu à nova ordem estabelecida por Salomão. No entanto, a história não termina aqui. Mais tarde, em vez de se submeter à vontade de Deus manifestada na unção de Salomão, Adonias continuou a nutrir ambições pessoais e a cortejar influências em busca de apoio. Ele procurou a ajuda de Batseba, mãe de Salomão, na tentativa de assegurar favores que poderiam ser usados para desafiar a ordem estabelecida. O texto bíblico revela que Adonias expressou o desejo de se casar com Abissag, a jovem sunamita que desempenhou um papel significativo nos últimos dias de Davi.
Um possível casamento entre Adonias e Abissag representaria uma oportunidade única e estratégica para o filho mais velho de Davi. Ao se casar com ela, Adonias fortaleceria sua legitimidade como herdeiro do trono. Além disso, o casamento abriria portas na corte, concedendo a Adonias uma aceitação mais ampla entre os nobres. No entanto, Adonias falhou em perceber que suas ações estavam em desacordo com os planos divinos para a sucessão. Seu comportamento persistente não apenas minava a estabilidade da casa real, mas também criava um ambiente de desconfiança e intriga. Salomão mais uma vez percebeu a potencial ameaça representada por Adonias e decidiu agir para proteger seu reino e garantir a estabilidade de seu reinado. No livro de Reis lemos: "Agora, portanto, como vive o Senhor, que me estabeleceu e me assentou no trono de Davi, meu pai, e que me fez uma casa, como prometeu, Adonias será morto hoje." Percebendo a urgência da situação, Salomão agiu decisivamente. Ele enviou Benaia, filho de Joiada, como executor da sentença sobre Adonias. A missão era clara: acabar com a vida de Adonias e assim extinguir qualquer faísca de ambição que pudesse ameaçar a estabilidade do reinado recém-estabelecido. A execução de Adonias, portanto, se tornou inevitável, marcando o fim de suas aspirações ao trono. Quanto a Tamar, não há informações específicas na Bíblia sobre sua morte. Salomão, por outro lado, reinou por um longo período e se tornou conhecido por sua sabedoria, riqueza e liderança na construção do templo em Jerusalém. A morte de Salomão é mencionada brevemente no livro dos Reis, no Antigo Testamento, sem detalhar as circunstâncias exatas. A Bíblia afirma que Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. A expressão "dormiu com seus pais" é uma maneira poética de se referir à morte na linguagem bíblica. As histórias trágicas e as mortes dos filhos de Davi, registradas no Antigo Testamento, oferecem um panorama doloroso das complexidades e consequências que podem surgir das escolhas humanas. Desde o terrível fato envolvendo Tamar por seu meio-irmão Amnon, até o desenrolar da vingança e as subsequentes mortes, passando pelas lutas internas e desvios morais dos descendentes de Davi, a busca desenfreada pelo poder, paixões descontroladas e o desvio do culto exclusivo a Deus contribuíram para uma sucessão de tragédias. No entanto, mesmo diante dessas histórias sombrias, a Bíblia também oferece lições sobre arrependimento, perdão e a busca de uma vida alinhada com os princípios divinos. As mortes trágicas dos filhos de Davi servem como um lembrete pungente de que, mesmo no contexto das falhas humanas, há espaço para redenção e renovação, enfatizando a importância de uma jornada espiritual centrada na busca pela justiça e integridade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, 2 vídeos semelhantes aparecerão na sua tela. Basta clicar para assistir. Obrigado e que Deus esteja com você.